Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Em evento em Campinas, interior de São Paulo, Jair Bolsonaro lamenta a marca de 600 mil mortos pela Covid-19. Bolsonaro afirmou ainda que não tem o poder sobre a Petrobras e que não vai dar uma canetada para congelar o preço dos combustíveis. E você vai ver também. Brasil registra a inflação mais alta para o mês de setembro em 27 anos. E o índice acumulado em 12 meses já passa dos 10%. Os itens com os maiores impactos são combustíveis, energia elétrica, alimentos e o gás de cozinha. E vem mais inflação por aí. A Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha. Energia solar é cada vez mais uma alternativa importante para ajudar consumidores a pagar menos conta de luz. A economia pode chegar a mais de 20% no final do mês. Bancos e clientes discordam sobre a devolução do dinheiro em casos de golpes e assaltos envolvendo o Pix. A movimentação nas estradas, na saída para o feriado e os preparativos para as celebrações de 12 de outubro. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia alusiva à primeira feira brasileira do nióbio, em Campinas, interior de São Paulo. Ao lado do ministro da pasta, Marcos Pontes, Bolsonaro observou produtos já desenvolvidos a partir do mineral e que podem ser aplicados nas áreas de saúde, energia e meio ambiente. E participou também da inauguração de novas instalações do Centro Nacional de Pesquisa em Energia. O Brasil tem uma das principais reservas de nióbio do mundo, sendo responsável por cerca de 90% da oferta global. Os investimentos realizados na área e anunciados aqui hoje pretendem fomentar as pesquisas e acelerar a cadeia de produção do metal. Quando nós começamos, muita gente nem sabia de grafeno e nióbio, foi graças ao presidente Bolsonaro falando a respeito de grafeno e nióbio, que de certa forma o Brasil, por bem ou por mal, acabou aprendendo a respeito do grafeno e do nióbio. Hoje o Brasil tem, por exemplo, a maior usina de produção de grafeno da América Latina. Nós temos a melhor tecnologia de nióbio do planeta. A ciência e tecnologia está ao nosso redor no dia a dia. É através da ciência e tecnologia que nós temos todos os confortos que a gente considera da vida atual. E é bom lembrar que todos os países, sem nenhuma exceção, todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investem, porque eles trabalham com ciência e tecnologia de forma estável e durante décadas. Não é uma coisa que a gente faz de um dia para outro. Ao público que acompanhava o evento, o presidente lamentou a marca de 600 mil mortes por Covid-19 registrada no país. Bolsonaro falou pouco mais de 20 minutos e aproveitou para comentar sobre a inflação e a alta dos combustíveis, no dia em que a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços do gás de cozinha e da gasolina. Reclamam no Brasil aumento de preço de mantimentos, de combustível. Ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Eu não vou na canetada congelar o preço de combustível. O Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por ocasião da pandemia. Morreu nesta sexta-feira em Belo Horizonte, aos 70 anos, vítima da Covid-19, o cartunista Nani. Hernani Diniz Lucas começou a carreira aos 20 anos em Belo Horizonte, fazendo charges. Vivia há quase 50 anos no Rio de Janeiro, onde ganhou reconhecimento com suas tirinhas. A principal delas, Vereda Tropical, publicada em diversos jornais na década de 80. A obra satirizava a situação política e social do país. No início do ano, decidiu voltar para sua cidade natal, Esmeraldas, na Grande BH. Mesmo em isolamento, lançou seu último livro em agosto. Nani fazia parte do grupo de risco. Em 2004, ele passou por 3 transplantes de fígado em apenas um mês. De acordo com a família, o artista foi infectado pela Covid e ficou uma semana internado em um hospital. O desenhista deixa a esposa, 2 filhos e uma neta. Começou hoje uma das maiores festas religiosas do país, o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. A programação, que costuma reunir mais de 2 milhões de fiéis, foi adaptada por causa da pandemia.
Nesta sexta-feira, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré saiu da Basílica no centro de Belém para percorrer a região metropolitana e receber as primeiras homenagens na programação oficial do Círio de Nazaré. Algumas horas antes, a Arquidiocese fez a apresentação do manto que neste ano cobre a imagem. Para os fiéis que acompanharam esse momento, estar perto da imagem peregrina é uma emoção inexplicável. É um momento de muita emoção, um momento de muita devoção, né? Que nós somos sobreviventes de uma pandemia, então a gente tem que comemorar e festejar tudo isso. O Círio de Nazaré é uma das maiores procissões do Brasil e a maior da região norte. Costuma reunir mais de 2 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro. A cidade fica cheia de cores, sabores e sons. A exemplo do ano passado, a grande romaria não vai acontecer, mas a imagem vai sobrevoar a cidade, abençoando os fiéis lá do alto. Essas adaptações foram feitas por causa da pandemia, mas não diminuem nem um pouco a alegria e a fé dos paraenses. A emoção continua a mesma, né? O valor mesmo. A devoção nazarena, o amor à Virgem de Nazaré nunca diminuiu no coração de todos aqueles que a amam. Os Estados Unidos anunciaram que turistas vacinados com imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde ou pela FDA vão poder entrar no país. A informação é da agência Reuters. A determinação inclui, entre outras vacinas, a Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Após cumprir a agenda do Piauí, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retornou a Brasília. E em coletiva, ele detalhou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para ano que vem e disse que apenas vacinas com registro definitivo serão utilizadas. Segundo o Ministério da Saúde, a falta de registro definitivo da vacina Coronavac, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a baixa efetividade em idosos acima de 80 anos, contribuíram para que a pasta não utilize o imunizante no ano que vem no Plano Nacional de Imunização. Qualquer vacina fora do ambiente de emergência sanitária, ou qualquer produto, qualquer insumo, qualquer medicamento, é necessário ter registro definitivo na Anvisa. Então, portanto, o Ministério da Saúde prioriza as vacinas que têm registro definitivo na Anvisa, e as duas são, vou repetir, a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca. Se outra vacina, como por exemplo a vacina da Coronavac, lograr o registro definitivo na Anvisa, pode ser considerada. Precisa ser avaliado pela Conitec. A vacina da Janssen, outra também. E o registro é emergencial. Se lograr o registro definitivo, pode ser incorporado pela Conitec. O planejamento para 2022 prevê um total de 354 milhões de doses no total. Da Pfizer, são 100 milhões, com perspectiva para mais 50 milhões caso seja necessário. Já da AstraZeneca, serão compradas mais 120 milhões de doses, com expectativa de serem adquiridas mais 60 milhões. O investimento na compra dessas novas doses está estimado em 11 bilhões de reais. Marcelo Queiroga também falou sobre a expectativa do fim da pandemia de Covid-19 no Brasil e uma possível flexibilização nas medidas de segurança, como a liberação do uso de máscaras ao ar livre. Bom, eu não disse que previa o fim da pandemia, eu disse que era possível, e quem fez esse tipo de avaliação foram técnicos da Fundação Oswaldo Cruz. Inclusive, eles divulgaram isso, foi publicado na imprensa, eles estimando que isso acontecesse no começo do ano de 2022. Em relação a máscaras, minha posição é clara: cuidado é individual, o benefício é de todos. Hoje nós temos uma situação bem mais equilibrada e já podemos pensar, desde que o contexto ele vá cada dia melhorando e que a campanha de vacinação vá ampliando, por exemplo, em flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre. Em nota, a Anvisa informou que não recebeu nenhum pedido de registro definitivo da vacina Coronavac. O Instituto Butantan, fabricante da vacina Coronavac, e a Johnson, fabricante da vacina Janssen, também foram procurados, mas não responderam a nós. Hoje, em nota divulgada à imprensa, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pediu que gestores do Sistema Único de Saúde
continua indicando o uso obrigatório de máscaras como uma das formas não farmacológicas de proteção contra a Covid-19. O CONAS classificou ainda o uso do acessório de proteção como uma medida indispensável para a superação da pandemia e disse que o atual momento exige cautela e prudência. A pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o decreto da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que permitia o fim do uso de máscaras no município. A decisão judicial diz que a cidade precisa apresentar informações sobre a cobertura vacinal e sobre dados técnicos que mostrem que a retirada das máscaras não comprometerá a estratégia de combate à pandemia. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada da decisão, mas ressaltou que a medida foi tomada com base em números e em dados científicos sobre as contaminações e os óbitos, observando o avanço da vacinação na cidade. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.665.000 pessoas se recuperaram da doença. 285.000 estão em acompanhamento. Hoje o país superou a triste marca de 600.000 mortes causadas pela Covid-19. Num ano em que a conta de luz já subiu mais de 20%, muitos consumidores têm encontrado na energia solar a solução para pagar menos. A contratação pode ser feita pela internet e, em alguns casos, a economia passa de 20% ao mês. A conta de luz da Thaís ficou, em média, 15% mais barata. A economia começou há 3 meses, depois que ela contratou um serviço alternativo que fornece energia solar pela mesma rede da energia elétrica. Eu acho fantástico. Justamente na época da seca, que tem a crise hídrica, traz essa energia limpa para o meio ambiente, para a gente, beneficia nosso bolso também. Para ter acesso ao serviço, não foi preciso instalar placas no telhado nem fazer adaptações na rede elétrica. Ao fazer a assinatura digital, o consumidor contrata um lote das usinas da companhia geradora. Os créditos são inseridos na conta e a distribuição de energia continua sendo feita normalmente pela operadora oficial. Só a nível de estatísticas, nós temos aí economizado em média 2 contas na pessoa física, ano, e 3 contas na pessoa jurídica, ano. Minas Gerais é o estado com a maior capacidade de geração de energia solar. Depois vem São Paulo e Rio Grande do Sul. Os sistemas de captação instalados nas residências, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos daqui respondem por cerca de 18% do potencial do país. Além de ser inesgotável e limpa, a energia solar pode ser gerada perto do local de consumo, diferente do que acontece com a energia das hidrelétricas. A energia não tem um custo tão alto da transmissão, do deslocamento da energia, do ponto que ela foi gerada até o ponto de consumo. Este condomínio comercial na Zona Sul de Belo Horizonte tem 400 placas de captação que geram 70% da energia consumida aqui. Os outros 30% são contratados e também vêm da luz solar. Nossa conta seria em torno de R$70 mil. E hoje a gente paga em torno de 20. Quanto mais gente utilizar energia renovável, menor a chance da gente ter uma nova crise hídrica, menor a chance da gente poluir o meio ambiente. A inflação em setembro chegou a 1,16% e atingiu a maior taxa para o mês desde 1994. E o acumulado nos últimos 12 meses alcançou 2 dígitos, agora chegando a 10,25%. A inflação oficial do país, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu de 0,87% em agosto para 1,16% em setembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. A maior taxa desde o início do Plano Real, em 1994, quando ficou em 1,53%. O resultado foi puxado pela alta na conta de luz de 6,47%. Com isso, o grupo Habitação passou de 0,68% em agosto para 2,56% em setembro. Com o resultado do mês passado, a inflação no acumulado de 12 meses chegou a 2 dígitos, 10,25%, algo que não acontecia há mais de 5 anos. Só em 2021, o IPCA acumula alta de 6,9%.
No grupo de transportes, os combustíveis voltaram a subir, puxados pelas altas da gasolina e do etanol. E a tendência, segundo esse economista, é que subam ainda mais até o fim do ano. O Goldman Sachs fala já que a previsão do barril pode ultrapassar os $90 até o final do ano. Então isso é muito preocupante, não só para a economia internacional, como para nós, na questão do preço de paridade internacional que é adotado pela Petrobras nos repasses de preços. Já o gás de botijão acumula alta de quase 35% em um ano. No setor dos alimentos e bebidas, houve uma pequena redução, de 1,39% em agosto para 1,02% em setembro, por conta do recuo das carnes depois de 7 meses seguidos de alta. A cebola, o pão francês e o arroz também recuaram. Por outro lado, alguns itens nos supermercados tiveram uma alta expressiva. A batata, por exemplo, subiu para 6,33%. O tomate ficou em 5,69%. Depois vem o café moído, as frutas, o frango inteiro e em pedaços. Bebidas como a cerveja e a água mineral também subiram. Produtos que estão praticamente guardados ou estão em estoque. Realmente a mudança está praticamente todo dia, né? A gente percebe, por exemplo, uma bolacha mesmo que você pagava R$ 1,70, hoje já está pagando R$ 3,00. Eu acho que no ramo de alimentos está bastante difícil, bastante difícil. E para poder se desfazer, porque eles vão se tornar perecíveis, e com isso o consumidor sai ganhando, porque há uma queda na questão dos preços dos alimentos. Economia é assunto para a nossa analista Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, destaque não só para a alta de preços, que nos persegue há meses, mas também para alguns indicadores econômicos que estão mostrando maiores dificuldades no processo de retomada do crescimento da nossa economia. É o caso do setor serviços e também comércio, que perdem força todos os dias por causa exatamente da inflação. Com os preços em alta, principalmente energia e alimentos, né, gente? Sobra cada vez menos para consumo. Consumo que também vem sendo derrubado pelo aumento da taxa de juro. Se em janeiro deste ano você pagava nos financiamentos, no crédito, compras parceladas, você pagava juro de 2% ao ano, agora você está pagando taxa de 6,25% ao ano. E sem perspectiva de queda, gente. O Banco Central já sinalizou que fechamos este ano com taxa de juro na casa dos 8%. E falando em Banco Central, hoje o presidente Campos Neto alertou. A inflação em outubro segue em alta, puxada de novo pelo preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou hoje um aumentinho, 7,2% no preço da gasolina e no gás de cozinha. 7,2%, gente. Lembrando que no acumulado deste ano, a gasolina já subiu quase 40%. É uma alta justificada nas cotações do dólar e valorização do barril do petróleo lá fora, que é o petróleo que nós importamos e que usamos. A conferir. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá, e não deixe de aproveitar o seu final de semana, claro, fazendo economia. Desde a implementação do Pix em novembro de 2020, inúmeros golpes surgiram, mas ainda não há consenso sobre quem deve arcar com o prejuízo. Esta advogada estava andando na calçada quando o ladrão passou de bicicleta, puxou o celular e em menos de 2 horas limpou a conta dela. Um prejuízo de R$30 mil. Os bandidos fizeram a transferência pelo Pix. O crime aconteceu há mais de um mês. Ela procurou o banco para receber o dinheiro de volta, porém o resultado não foi o esperado. Eu tinha pedido que o banco me estornasse os valores retirados da minha conta. E depois de vários contatos durante todo esse mês, eles me retornaram que não iam me estornar os valores. E em razão disso, por entender que sim, foi uma falha de segurança do banco, eu pretendo ajuizar uma ação, já que pelo meio extrajudicial eu não consegui resolver nada. Uma pesquisa da Febraban revelou que em junho o Pix era responsável por 30% das operações financeiras no país. Bandidos se aproveitaram dessa ferramenta.
Em São Paulo, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 206 boletins de ocorrência de sequestro relâmpago, 39% a mais do que no mesmo período de 2020. O roubo de celular cresceu ainda mais, 47%. Os números são da Secretaria de Segurança Pública. Nas ruas, as pessoas estão com medo. Praticamente eu não deixo mais algumas senhas no celular, aplicativos de banco eu só deixo uns, outros bancos eu não deixo mais, né? Praticamente, e o celular sempre travado com senhas de aquele de dedo, né? Mas assim, porque senão, né? Na maioria dos golpes, o criminoso obriga a vítima a transferir o dinheiro da conta do cliente para a conta de um golpista. Para especialistas na área jurídica, isso mostra o tamanho da responsabilidade do sistema bancário em encontrar uma solução para esse tipo de problema e também ressarcir os prejuízos dos seus clientes. Depende de cada caso. Precisa verificar se o consumidor ele deu causa e se foi culpa exclusiva do próprio consumidor. Mas na maioria dos casos em que o consumidor foi coagido, extorquido, então estava na posse dos criminosos ou com uma arma em sua cabeça e realiza a transferência ou entrega o celular e as senhas, nesses casos as decisões judiciais têm sido no sentido de obrigar os bancos que devolvam os valores subtraídos. Para tornar o Pix mais seguro, o Banco Central implementou algumas medidas. A soma das operações realizadas entre pessoas físicas está limitada a R$ 1.000 entre 8 da noite e 6 da manhã. Os bancos também deverão adotar mecanismos para detectar contas de aluguel ou de laranjas. Para esse especialista em marketing e negócios digitais, o Pix é um recurso irreversível. O Pix, nesse momento, ele é irreversível. A gente não vai voltar para a situação de 2 anos atrás. A gente vai encontrar a melhor maneira de lidar com uma tecnologia que viabiliza e permite que crimes sejam cometidos numa sociedade que não consegue coibi-los por si só. O ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau Moraes foi preso novamente hoje em Anápolis, cidade do interior de Goiás. Ele é suspeito de crimes sexuais contra pacientes durante consultas e por redes sociais. O médico respondia ao processo em liberdade, mas foi detido depois de um novo pedido de prisão por vítimas em Abadiânia. E com essa prisão, a polícia espera que mais mulheres continuem procurando a delegacia para mais denúncias. Hoje é o dia de um povo bem-humorado e acolhedor, o nordestino. E vem do Recife a nossa homenagem a essa gente querida que está em todos os cantos do Brasil. Caroline Fernandes. Oxente, é isso aí. Que o nordestino é buliçoso, arretado e porreta, a gente já sabe. Mas o orgulho não para por aí. O Brasil já tem uma energia contagiante, mas o Nordeste tem uma energia muito a mais. Oxe, maninha, danou-se, vice. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser nordestina, sou rocheira, aquela pernambucana rocheira. Ser nordestino é ser a essência do Brasil. Variações da linguagem de um povo trabalhador. Nordestinos? Sim, senhor. Com muito orgulho e direito a um dia especial para celebrar. Em 8 de outubro nascia o compositor e poeta cearense Patativa do Assaré, um dos maiores símbolos da poesia popular nordestina, imortalizado nas canções de Luiz Gonzaga e homenageado nessa data em nome dos mais de 50 milhões de nordestinos espalhados pelo Brasil. Nas palavras do economista Celso Furtado, o Nordeste é a imagem do Brasil em sua mais brutal nitidez. Nesta terra de contrastes vivem aproximadamente 30% da população brasileira. Mas apesar da desigualdade que marca a região, seus 9 estados abrigam uma imensa riqueza cultural, com manifestações populares capazes de unir todo o Brasil através da arte. A noção que hoje temos de povo brasileiro tem uma valiosa contribuição nordestina, principalmente na literatura e na música. Do forró, do axé, maracatu, bumba meu boi e, claro, o frevo. Quem conta desse orgulho da gente é um dos maiores cantores do Galo da Madrugada, originalmente nordestino. Eu tenho
muito orgulho de ter nascido na terra de Capiba, de Gonzagão, de Jorge Amado, de Ariano Suassuna, de Sivuca, da gastronomia, das praias, da cultura, da beleza de Fernando de Noronha, o nosso Caribe, e na terra do maior e melhor carnaval do planeta, o Galo da Madrugada, onde comigo tu canta assim, ó. Galo, eu te amo, sou apaixonado por você. Sexta-feira, hoje especial diferente, primeiro dia de um feriado prolongado, né? Muita gente já saiu para passear, pegou a estrada, mas tem muita gente se planejando para sair agora. Vamos conferir então como está o movimento nas estradas e rodoviárias do Rio de Janeiro? O repórter Tony Vendramini fala ao vivo conosco. Boa noite, Tony. Muita gente aí pegando a estrada? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, bem tranquila aqui a saída para o feriado no Rio de Janeiro. A nossa equipe demorou 10 minutos apenas para cruzar os 13 quilômetros, percorrer os 13 quilômetros da ponte Rio-Niterói. No momento nós estamos aqui na Praça do Pedágio, por isso vocês podem observar essa pequena retenção, mas o trânsito flui bem. A concessionária que administra a ponte estima que 664 mil carros passem por aqui até quarta-feira. E o dia de maior movimento é hoje, com 84 mil carros seguindo para Niterói e para as cidades da região dos Lagos. Já na rodoviária Novo Rio, a expectativa é de um movimento maior que o do feriado de 7 de setembro. Cerca de 180 mil passageiros devem passar pelo terminal. A administração da rodoviária espera que mais de 20 mil pessoas embarquem somente hoje. As empresas colocaram à disposição 1.640 ônibus extras. De Niterói, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Feriadão, então, vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Final de semana chegando, com feriado à vista, todo mundo quer saber da previsão do tempo, né? Já aviso que teremos chuva em grande parte do Brasil nos próximos dias. Por enquanto, a chuva fica concentrada nessa área aqui, olha, mais escura aqui entre o Norte Gaúcho, Santa Catarina e Paraná, onde o tempo fica bastante fechado. A chuva vai atingir também todo o Mato Grosso do Sul e boa parte do Sudeste do Brasil. Por isso, quem pretende ir lá para o Santuário de Aparecida pode separar o casaco e o guarda-chuva. Tempo bastante instável e frio, máxima de apenas 18 graus no domingo, com mínima de 14. Vai ser assim em todo o litoral de São Paulo. Em Santos, a chuva pode ser forte no domingo, acompanhada de trovoadas, e a temperatura cai bem, máxima de 21 graus. Na capital paulista e em Vitória também, tempo bastante instável, mais fechado e chuvoso, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, o tempo também fica carregado, máxima de 22. Agora em Belo Horizonte, o sol aparece entre nuvens, tempo firme e máxima de 25 graus. E vai ser assim em grande parte do Brasil, tá? O tempo fica aberto por enquanto, o sol aparece entre nuvens. Teremos pancadas de chuva e aí de forte intensidade ainda entre Roraima aqui e o Acre, e também no norte do Maranhão. Em São Luís, mesmo com um tempo mais fechado e carregado, amanhã a temperatura chega aos 32 graus. Agora em Cuiabá, gente, o dia já começa com 29 graus e a tarde chega aos 41 graus, bastante quente. No sul do Brasil, que as temperaturas ficam mais baixas ainda, aqui em Porto Alegre e Florianópolis, máxima de apenas 21 graus. E olha, tem alerta da Marinha para mar bastante agitado. As ondas podem chegar a 3 metros de altura nos próximos dias em todo o litoral do sul do Brasil, do Sudeste até o sul da Bahia. Então fica aí o aviso aos banhistas e também marinheiros, certo? No mais, aproveite seu final de semana. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. O projeto de uma ONG em São Paulo dá oportunidade para artistas refugiados. O movimento ganhou força com a crise no Afeganistão e a preocupação com as necessidades humanitárias. O tapume que esconde o prédio em construção virou obra de arte. É uma galeria a céu aberto, num quarteirão da Avenida Rebouças, na zona oeste da capital paulista. Com cores fortes, inspiradas na África, o artista expressa os próprios sentimentos. Os momentos de alegria e tristeza são revelados nos traços abstratos. Olavi deixou o Congo há 6 anos, por causa de perseguição política. No Brasil, já foi diretor artístico numa agência de publicidade e agora vive de arte. Eu sou um vitorioso pela situação que eu passei no Congo, como aqui no começo, e início foi muito difícil. Isso que eu batizei essa obra
Vitória, obra da Vitória. Em outro prédio, ali perto, o alumínio cinza ganhou vida pelas mãos do Chavonga. Em Mães da África, o angolano que vive há 4 anos no país retrata o continente onde nasceu de uma forma diferente do que normalmente é mostrado. A África não tem só miséria, não tem só fome, não tem só problemas, não tem só conflitos. Também tem pessoas, tem cultura, tem educação, né? Então essa cultura que eu trago nas minhas obras, com um foco nas pessoas. O espaço é patrocinado pela construtora. Nas 3 obras da empresa, os tapumes viraram arte. Ao invés de passar por tapumes de uma cor sol, que às vezes ficam pichados, nós queremos transmitir alegria para as pessoas que passam. O projeto começou na pandemia para dar oportunidade de renda aos artistas refugiados. Ganhou força agora com a crise no Afeganistão. A ideia é também ajudar no combate ao preconceito com estrangeiros. A grande questão da imigração é a pressão que ela exerce na sociedade que acolhe, né? Mesmo populações, mesmo países ricos como Europa e Estados Unidos enfrentam esse problema de maneira bastante insatisfatória. E a grande questão no Brasil é adequar, como tornar factível aquilo que a lei prescreve, né? Então nós temos um momento de crise econômica, um momento de crise sanitária com a Covid-19, o que torna a vida desses refugiados ainda muito mais difícil. Os refugiados reconhecem as dificuldades e querem somar. Alguns painéis serão feitos em conjunto com brasileiros. Surgiu, numa conversa entre eles com a ONG, a possibilidade de convidar artistas plásticos brasileiros de comunidade para participarem também. É uma forma de compartilhar, de dividir e mostrar que o brasileiro e o refugiado podem caminhar juntos numa jornada de arte de sucesso. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você, um bom feriado e até amanhã. É isso aí, bom fim de semana, bom feriado. Eu volto quarta, bom trabalho, Augusto. Obrigado. Boa noite. Bom descanso para você. Obrigada.